Olá, o meu nome é Camila, eu sou estudante do segundo semestre do curso de Direito da Faculdade Carajás e eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito do voto. O ano de 2020 é um ano eleitoral, onde os eleitores irão às urnas para escolher seus prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E eu estou aqui para falar um pouco sobre o voto. Desde a Constituição de 1988, que o sufrágio universal foi instituído para a escolha dos ocupantes dos cargos como os vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, além dos governadores e presidentes da República. O sufrágio universal significa que todo cidadão, dentro das normas legais, tem direito ao voto. Tal configuração de participação política foi uma grande vitória no sentido de ampliação dos critérios da democracia representativa no país, já que todos os cidadãos com maiores de 16 anos, homens ou mulheres, alfabetizados ou analfabetos, têm direito a escolher seu representante através do voto. E cidadão, quem é o cidadão? O cidadão é a pessoa física, nacional, nata ou naturalizada, no pleno exercício dos direitos políticos, civis e sociais. E quanto aos direitos políticos, nós temos no artigo 14 da Constituição Federal de 1988 que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante o plebiscito, referendo e iniciativa popular. E quanto à obrigatoriedade do voto? O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos de idade, mas ele é facultativo aos analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 anos e menores de 18 anos de idade. Sobre os analfabetos, nós não temos um conceito fechado, determinado sobre o que seria, mas podemos interpretar como sendo a capacidade mínima de leitura e escrita que uma pessoa pode ter. E quanto à proibição de alistamento como eleitores, nós temos que não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, no caso, o que seriam esses conscritos? Os conscritos são aqueles que, ao atingirem os 18 anos de idade, participam da seleção para prestar serviço militar obrigatório do Exército Brasileiro. Bem, e quais são as exigibilidades para concorrer às eleições? Eu vou te contar agora. É ter a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. E quem são os proibidos de concorrer às eleições? São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. E quem são os inalistáveis? Eles são aqueles previstos lá no parágrafo 2º do artigo 14 da Constituição Federal de 88, que nós já falamos anteriormente, que são os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. E sobre o fato de os analfabetos serem inelegíveis, nós temos aquela situação que ocorreu com o deputado Tiririca quando foi eleito e precisou ser submetido a um teste de leitura e de ditado para provar que ele não era analfabeto.
Eu me despeço por aqui, mas vamos continuar conhecendo um pouquinho mais sobre outras questões relacionadas ao voto. Bom, gente, eu sou o Francisco, também sou aluno aí da Faculdade Carajás, curso de Direito do segundo período. Vamos falar um pouquinho aí, né, complemento aí o voto, esse instrumento aí que está lá dentro dos nossos direitos políticos, no artigo 14 da nossa Constituição Federal de 1988, nossa Carta Magna, nossa Lei Maior. E esse é o direito de exercício, né, dos nossos direitos políticos, é o direito de votar e ser votado. Eu posso escolher meu representante, como eu posso representar também a população brasileira. Bom, vamos seguindo. Vou falar um pouquinho de reeleição, né? Aqui nós vamos falar lá do parágrafo 5º, que fala da reeleição dos chefes do executivo, do presidente da república, né? Dos governadores dos estados, do DF, do Distrito Federal, né? E os prefeitos, que eles e quem houver sucedido, né, nesse prazo aí, no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Ou seja, se você foi eleito para 4 anos aqui, você pode, no final do mandato, se reeleger uma única vez para mais 4 anos. Isso é o que está contido lá nos direitos políticos, né? No parágrafo 6º, ele fala o seguinte, que se esses chefes do executivo aí quiserem concorrer a outros cargos, ali no parágrafo 5º, eles estão concorrendo ao mesmo cargo, né? Reeleição. Aqui eles estão, no parágrafo 6º, eles podem concorrer a outros cargos, né? O presidente não quer mais ser presidente, quer ser senador, quer ser deputado federal, quer ser estadual, quer ser prefeito? Pode, claro. Aqui o que ele tem que fazer? Ele tem que renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Então, quando ele estiver acabando lá, aquele período dele, né, do mandato, ele tem que se afastar para concorrer a outros cargos. Isso é o que está escrito lá no nosso parágrafo 6º, né? E fala de pleito. O que seria pleito? Bom, eu entendo que o pleito é aquele período, né, de discussão entre os candidatos para a disputa de algum cargo, né, que estaria ali praticamente dentro do período do mês de julho até dezembro. Praticamente seria esse período aí. Vamos seguir um pouquinho e falar aqui de casos de inexigibilidade. Até foram comentados anteriormente uns casos de inexigibilidade aí que não pode ser lido. Aqui também no parágrafo 7º tem alguns cargos, né, que fala que são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau, ou por adoção, dos chefes do executivo. Eu estou falando dos chefes do executivo, do presidente da república, dos governadores dos estados e do Distrito Federal e dos prefeitos. Essas pessoas que estão ali proibidas não podem ser eleitas dentro da jurisdição desse chefe do executivo. Agora, tem uma exceção. Se essas pessoas inelegíveis que estão aí já forem titular de mandato eletivo e tiver concorrendo à reeleição, elas estão fora dessa proibição, elas podem concorrer, ok? Vamos falar um pouquinho do militar, está lá no parágrafo 8º. Militar elegível? Claro que sim, só que tem 2 condições. A primeira, se ele contar menos de 10 anos de serviço, ele tem que se afastar da atividade militar. Agora, se ele contar mais de 10 anos, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, ele passará para a inatividade. E qual a vantagem disso? É que no primeiro caso, se ele se afastar, não volta mais se ele não for eleito. O segundo caso é se ele não for eleito, ele continua sendo militar. É o caso que ele tem mais de 10 anos de serviço. Ok? Vamos seguindo. Lá no parágrafo 9º, a Constituição, lógico, fala que uma lei complementar estabelecerá outros casos de inexigibilidades, né? E essa lei complementar foi promulgada em 1990, a lei complementar número 64. Ela trouxe um monte, né, vários casos de inexigibilidade.
Agora, são muitos, não tem como a gente falar de todos aqui. Eu escolhi 2 casos, né, aqui que aconteceram de grande repercussão nacional, que é em relação ao presidente da República. Foi primeiro o presidente Fernando Collor de Mello, né, que ele foi acusado de corrupção, e antes de ser julgado, ele sabia que ia ser condenado, né? Ele renunciou ao cargo, não adiantou, mesmo assim ele foi condenado, né? E teve os seus direitos políticos suspensos por 8 anos, né? Assim também, recentemente, tivemos a presidenta, né, Dilma, que também foi condenada por crime de responsabilidade. Também teve os 8 anos de suspensão de direitos políticos, né? Coisa justa, né? Relacionado com corrupção, tem que ficar afastado mesmo, né? Bom, mais um pouquinho aí, para a gente encerrar, eu vou falar aqui do parágrafo 10º, né? 10º. Que esse mandato eletivo, ele pode ser impugnado no prazo de 15 dias contado da diplomação. Então, isso é um prazo decadencial. Se não houver nenhuma ação de impugnação desse mandato, nesse prazo, não se pode mais impugnar o mandato. Ok? E lá no parágrafo 11, né, fala que essa ação de impugnação ela tramitará em segredo de justiça. Até acho justo, porque se não houver nenhuma prova, não houver nenhuma condenação, não há por que tá expondo assim o candidato, né? Bom, gente, era isso que nós tínhamos que falar sobre o voto, né? Esse direito nosso, garantido pela Constituição, são conceitos básicos que a gente tentou passar aí, e é isso aí. Vamos escolher melhor nossos representantes, né? Já que é o nosso direito, né? É isso aí. Muito obrigado a todos.